Você passou a vida acreditando que estar sempre disponível era uma virtude. Responder rápido, estar pronto, dizer sim antes mesmo de entender o pedido. Você confundiu presença com submissão. Achou que cuidar era se anular. E todos ao seu redor se acostumaram. Ninguém perguntava como você estava, porque você sempre dizia, tudo bem. Ninguém pensava duas vezes antes de te pedir algo, porque você nunca colocava obstáculos. Você era aquele que salvava, o que resolvia, o que aparecia para os outros, mesmo que estivesse sumido de si mesmo. Mas com o tempo algo quebrou. Não foi um barulho alto, foi um cansaço sutil. Uma dor que não tinha nome. O corpo começou a falar. As emoções começaram a vazar. Você não era mais só o forte, o maduro, o confiável. Você era alguém que acordava esgotado, mesmo depois de horas dormindo. Que sorria com a boca e gritava com os olhos. Que dizia claro, sem problema, enquanto o peito se contraía por dentro. A alma, silenciosamente, pedia socorro. E foi nesse espaço invisível que tudo começou a mudar. Carl Jung escreveu que o ego vive tentando agradar, se adaptar, se moldar. Mas o self, o verdadeiro eu, não aceita ser ignorado por muito tempo. Quando ele se cala, a vida grita. E foi isso que aconteceu com você. A vida começou a gritar de formas estranhas. Relacionamentos que desabavam sem aviso. Amizades que só existiam na hora do pedido. Trabalhos que exigiam demais e reconheciam de menos. Sintomas que apareciam do nada. E o que você fazia? Continuava disponível, porque era isso que te ensinaram. Se doar até o fim. Até que um dia você não conseguiu mais. Não foi por mal, não foi por revolta, foi por instinto. Pela primeira vez, seu corpo disse não. Sua mente disse basta. E você não respondeu, não atendeu, não apareceu. Ficou em silêncio. E o mundo sentiu. As mensagens começaram a vir. Tá tudo bem? Sumiu, né? Você tá estranho. Mas, curiosamente, ninguém perguntava, você precisa de algo? Porque na mente dos outros, você era a fonte inesgotável. Aquele que resolve, que aguenta, que está ali, sempre. Foi nesse primeiro silêncio que você começou a sentir algo novo. Espaço. Um espaço estranho, vazio, desconfortável. Porque quando você deixa de estar disponível para o mundo, precisa estar disponível para si. E você não sabia como fazer isso. Não sabia o que queria, o que gostava, o que doía. Porque passou tempo demais vivendo pelos outros, pelas urgências alheias, pelos afetos condicionais, pela carência que chamavam de amor. Mas com o tempo, o espaço se manteve. E nele você começou a ouvir. Primeiro, o ruído interno, a culpa, a dúvida, o medo de ser esquecido, de ser substituído, de não ser mais amado. Depois, a voz fraca, mas firme que sussurrava, eu também existo. Era você, o verdadeiro, a parte que ficou escondida atrás da performance de sempre estar bem, de sempre dizer sim, de ser útil. E algo profundo começou a mudar. Você não queria mais agradar todo mundo, não queria mais estar em todos os lugares, não queria mais responder tudo na hora. Queria silêncio, queria presença, queria conexão que não te sugasse. E então, você fez o impensável. Você escolheu não estar disponível. No começo, o mundo reagiu com estranheza. Te chamaram de egoísta, de frio, de esquisito. Disseram que você não era mais o mesmo. E, de fato, não era. Porque agora você estava inteiro. Estava em você e não mais fragmentado em 1000 promessas. Você começou a dizer não sem culpa, a desligar o telefone sem justificativa, a recusar convites sem inventar desculpas. Começou a ficar em paz com a própria presença. E isso mudou tudo. Mudou como as pessoas se aproximavam. Mudou como os convites vinham.
Mudou como os relacionamentos se sustentavam. Quem estava com você por conveniência começou a se afastar. Quem se alimentava da sua energia começou a procurar outras fontes. E isso doeu. Doeu como se algo fosse arrancado, mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Você percebeu que não perdia pessoas, perdia pesos, cargas que carregava em nome do amor, mas que só te mantinham preso. Você começou a observar com outros olhos. O trabalho que te explorava já não parecia tão essencial. As mensagens urgentes já não te aceleravam o peito. Os pedidos de favores já não te ativavam como um reflexo condicionado. Você havia quebrado o padrão. E isso te trouxe um tipo de liberdade que ninguém ensina. Uma liberdade que não grita, que não aparece em fotos, mas que se sente ao respirar. Jung dizia que o processo de individuação exige atravessar a dor de não ser o que esperam. Exige decepcionar, desagradar, dizer não com firmeza, mesmo com a voz tremendo. E você estava vivendo isso. Estava decepcionando expectativas para se reencontrar, desagradando convenções para se escutar. E isso, embora solitário, te colocava de volta no centro da própria existência. Foi aí que você começou a notar o que era amor de verdade. Porque quem te ama, permanece, mesmo sem a sua disponibilidade incondicional, mesmo com seus limites, mesmo com suas pausas. E quem só te amava pelo que você oferecia, se foi. E tudo bem, porque agora, pela primeira vez, você estava escolhendo com quem queria ficar, com quem te respeitava inteiro, e não só o pedaço que resolvia problemas. E curiosamente, ao se recolher, você ficou mais presente. Presente para si, para suas emoções, para seus desejos, para sua história. Começou a lembrar de sonhos antigos, de vontades esquecidas, de partes suas que estavam guardadas em caixas fechadas. Começou a cuidar da própria energia como quem cuida de uma planta rara. Com paciência, com silêncio, com amor. Você percebeu que estava mais leve, que as dores começaram a diminuir, que os sintomas recuaram, que o corpo já não protestava com tanta frequência. Porque ele sentiu que finalmente você estava ouvindo. Estava se colocando na equação. Estava se escolhendo. Carl Jung escreveu que quando o ego se aquieta, o self pode emergir. E o self é inteiro, é lúcido, é centrado. Não reage por impulso, não se entrega por carência. O self sabe que estar disponível não é se sacrificar, é se oferecer quando há energia, quando há desejo, quando há verdade. E nesse novo lugar, tudo ao redor também começou a mudar. Você começou a atrair pessoas diferentes. Gente que não se aproximava por conveniência, mas por sintonia. Que não esperava que você resolvesse, mas que queria dividir a vida com equilíbrio. Gente que sabia escutar, que sabia esperar, que sabia respeitar. Era como se o universo respondesse à sua nova frequência com encontros mais verdadeiros. E os dias passaram a ter outro ritmo. Você não precisava mais correr, não precisava provar nada, não precisava mais estar disponível o tempo todo para se sentir digno de existir. Era estranho no começo, um silêncio novo, uma ausência de notificações, um espaço em branco na agenda. Mas nesse espaço você começou a se ouvir, a se perceber, a entender que sua energia era sagrada, que a sua atenção era preciosa, que o seu tempo não era reciclável. Você aprendeu a dizer, hoje não posso. E ao contrário do que temia, o mundo não explodiu. Quem realmente precisava de você, entendeu. Quem só queria te usar, se foi. E você aprendeu que isso é bênção disfarçada de rejeição. Aprendeu que perder quem não te respeita é uma forma de ganhar a si mesmo. E quanto mais você se retirava da velha programação de estar sempre disponível, mais sua essência florescia. Você começou a criar de novo, começou a escrever, a desenhar, a ler com calma, a olhar o céu, a sentir o vento. Coisas simples que por tanto tempo estavam escondidas atrás da correria. Você passou a reconhecer os sinais do corpo, o aperto no peito que te dizia para não aceitar aquele convite, a irritação sutil que te mostrava que algo estava invadindo seus limites, o alívio profundo que surgia quando você dizia não. E entendeu que estar sempre disponível, na verdade, era um vício de validação, de pertencimento,
de medo de ficar só. Mas agora a solidão já não assustava, porque ela era povoada por você. E você estava aprendendo a se bastar, não no sentido de não precisar de ninguém, mas no sentido de não depender da aprovação alheia para existir. Jung diria que você estava se tornando inteiro, que estava atravessando o território desconhecido do não saber mais quem é para encontrar a verdade crua da autenticidade. Porque só quem se retira se reencontra. Só quem silencia escuta o que a alma tem a dizer. E a alma dizia: você vale, mesmo quando não está servindo ninguém. Essa frase ecoou fundo. Você repetia para si mesmo como um mantra, no início com dúvida, depois com fé e por fim com certeza. Você começou a perceber que a qualidade da sua presença aumentava quando você deixava de se doar indiscriminadamente. Que sua luz era mais forte quando você não se apagava pelos outros. Que sua intuição era mais clara quando você respeitava seus limites. E isso mudou tudo. Se o primeiro silêncio foi estranho, o segundo silêncio tornou-se sagrado. Você percebeu que havia níveis de descanso que nunca imaginara existir. Descanso do corpo, descanso da mente, descanso da obrigação de corresponder. Ao ficar indisponível, entrou em contato com um ciclo natural que sempre existiu, mas que você ignorava por medo de perder relevância. De manhã, antes de ligar qualquer tela, você agora escuta o próprio pulso. Ele dita o compasso do dia melhor que qualquer agenda digital. Se o coração dispara só com a ideia de atender a certos compromissos, você entende. Há algo desalinhado. Se mantém calmo, é sinal de que o caminho é seu. Esse diálogo simples reprograma rotinas inteiras. Você desfaz pactos invisíveis, aqueles compromissos que ninguém te impôs formalmente, mas que você assumiu para manter a imagem de imprescindível. E surge a primeira renúncia concreta, um projeto que consome energia e que não nutre a alma. Você solta. A mente coletiva reclama, mas isso dá status, dá dinheiro, dá visibilidade. Ainda assim, o corpo sente alívio ao dizer adeus. Carl Jung chamaria isso de realinhamento arquetípico. O arquétipo do cuidador ferido cede lugar ao arquétipo do criador, que precisa de espaço para gestar algo novo. Quem observa de fora não entende. Por que largar algo que dá retorno? Porque você descobriu que retorno sem sentido é dívida para a alma. Os dias viram pesos de chumbo quando se diz sim ao que não vibra. Então você escolhe o peso leve da incompreensão alheia em vez do peso mortal da autocondenação. Nesse processo, a culpa ainda assoma, como ondas osmóticas. Às vezes você acorda e pensa, será que exagerei? Será que estou me tornando frio? Mas observa o coração. Ele não está frio. Está em brasas, aquecendo projetos que antes eram só brasão em ruínas dentro do peito. Você tem ideias às quais nunca deu atenção. Agora elas florescem porque existe terra fértil, o seu tempo desocupado de urgências falsas. E descobertas surgem como faíscas, que alguns amigos eram na verdade clientes disfarçados de afeto, que certos obrigados significavam até o próximo favor, que a própria família pode confundir amor com dependência emocional. Dói, mas liberta, porque ao enxergar essas elaborações, você pode recodificá-las. Não precisa expulsar ninguém do coração, apenas muda o contrato. Dá-se o que se tem de sobra, não o que se arranca da própria carne. E com isso nasce o ritual do espaço seguro. Você delimita horas inegociáveis, manhãs sem notificações, noites sem justificativas, finais de semana para o simples prazer de existir. No começo, o mundo testa seus limites. Mensagens chegando às 5 da manhã, ligações insistentes, convites que apelam para a culpa do "você faz falta". Cada teste é uma encruzilhada. Recair ou manter um novo gesto. Você respira e mantém. Cada vitória cria músculo de presença. E a magia começa. A energia poupada não fica estagnada. Ela transborda em criatividade. Você escreve sem esforço, cozinha com prazer, dança sem plateia, lê sem pressa. O que era luxo vira rotina. O que era hábito compulsivo de agradar vira memória distante. Carl Jung ensinava que, quando um complexo perde energia, outro ganha. O complexo do salvador cansado esvazia,
O complexo do ser autêntico se infla. Resultado, surge clareza sobre o que é prioridade vital. Você lista, mentalmente, as poucas coisas que não admite perder. Saúde, paz interior, 3 ou 4 presenças que amam sem cobrar. O resto vira cenário, não eixo. E nesse novo eixo, as coincidências, ou sincronicidades, como Jung chamava, multiplicam-se. Você pensa em aprender um instrumento e de repente encontra alguém vendendo um violão exatamente como queria, por preço simbólico. Você imagina uma viagem curta para respirar ar novo e surge uma promoção relâmpago. A vida parece recompensar quem respeita seu próprio ritmo. Isso não significa ausência de desafios. Ao contrário, externamente crises continuam, mas a interna passou de tempestade para brisa observável. Quando surge um problema, você já não corre a salvar o mundo. Pergunta-se, isto realmente requer minha intervenção? Se sim, age com foco. Se não, solta com elegância. O simples ato de perguntar já economiza energia que antes você despejava sem filtro. Com esse novo filtro, você experimenta algo raríssimo na sociedade de exaustão: sobra de vitalidade. E vitalidade é matéria-prima para propósito. Surge o impulso de criar algo que não seja resposta à carência alheia, mas expressão da essência. Talvez um livro, um pequeno negócio artesanal, um projeto social inspirado, um jardim. Não importa a forma, importa que nasce de dentro, não de fora. Você convoca coragem para dar o primeiro passo. E o passo não dói, porque há espaço interior. Sem o lastro das urgências impostas, cada gesto criativo flui como água em declive. Pessoas notam a mudança. Você está diferente, mais vivo. Você sorri. Não explica muito. Quem quer entender, sente. Quem não sente, não entenderia o discurso. E assim o ciclo se consolida. Menos disponibilidade, mais presença, mais energia, mais criação, relacionamentos mais verdadeiros, menos culpa, um espiral ascendente. Mas a sombra não morre, ela recua. Em alguns dias cinzentos, a velha voz sussurra. E se tudo isso for egoísmo? Você responde com perguntas. E se a maior contribuição que posso dar ao mundo é minha versão mais inteira? A voz se cala, porque a alma confirma com um sim silencioso. Você acorda num domingo qualquer e, pela primeira vez em anos, não há alarme clandestino vibrando no fundo do peito. O silêncio da casa não desperta medo de abandono, desperta gratidão. Você veste a manhã com calma, faz um café que cheira a ritual, senta em frente à janela e percebe, não existe dívida alguma correndo atrás de você, porque o velho contrato, preciso estar de prontidão para merecer amor, foi rasgado. Nesse instante compreende algo que os livros de Jung insinuavam, mas só a vivência confirma. Quando o ego solta as rédeas do controle, o self assume a condução sem esforço. A vida continua cheia de demandas, mas elas agora batem na porta certa, aquela que só se abre se houver energia genuína para oferecer. O resto fica do lado de fora, não por maldade, mas por clareza. E é com essa clareza que você revisita o passado recente como quem volta a um antigo palco depois de derrubarem o cenário. Ali estão marcas do personagem que você interpretou. O sempre pronto, o incansável, o indispensável. Você não renega esse papel, agradece. Ele te ensinou compaixão, resiliência, agilidade, mas enfim percebe a lição maior. Compaixão não exige crucificação. Aos poucos surge a vontade de compartilhar esse caminho, não como evangelho, mas como farol. Você escreve um texto, grava um áudio íntimo, conversa com um amigo que anda exaurido, diz que existe vida fora do sim compulsivo. Não aconselha largar tudo,
aconselha checar o pulso interior antes de prometer. Quem ouve sente o impacto. Muitos reconhecem o espelho. Outros se irritam, porque mudar dói. Você entende? Cada um tem seu timing. Enquanto isso, pequenas sincronicidades se alinham para provar que o universo coopera com quem se coopera. Um convite de trabalho surge justamente no nicho que te apaixona, não no que te consome. Um relacionamento floresce sem pressa, porque ambos carregam poços cheios, não baldes vazios. Até a saúde mostra sinais. Menos enxaqueca, sono profundo, fome que respeita um ritmo natural. E então chega o teste final. Uma crise inesperada. Pode ser um parente adoecendo, uma demissão coletiva, um amigo implorando atenção no meio da madrugada. Antigamente você correria sem pensar. Agora, respira, sente o corpo. Ajudar sim, mas de onde? Com que recurso? Com que limite? Você percebe que existe uma maneira de estender a mão sem arrancar o próprio braço. Oferece o que é possível, recusa o que te destruiria. A culpa lateja, mas não te domina. O self reconhece. O sacrifício não é prova de amor. A presença lúcida é. E nesse instante, seu círculo íntimo finalmente entende que os seus não são muros, são pontes sólidas. Porque toda vez que você diz não para o abuso, diz sim para a relação real. E relações reais sobrevivem ao não. Algumas aplaudem, outras se despedem, e tudo encontra o lugar adequado no novo mosaico da sua vida. E você, que temia a solidão como castigo, descobre a solidão como arte. Arte de conversar com os pensamentos, polir intuições, filtrar vozes. Arte de visitar memórias sem afogar-se em culpa. Planejar futuros sem escravizar-se em ansiedade. Carl Jung chamava essa dança de processo de individuação, o ponto em que o ser humano, enfim, reconhece que pertence a si mesmo antes de pertencer ao coletivo. É nesse palco interno que nasce a epifania final. Estar indisponível é, paradoxalmente, meu ato mais generoso. Generoso porque devolve autoria aos outros, porque inspira limites saudáveis ao redor, porque prova que a serventia mais alta é oferecer ao mundo uma versão plena, não exaurida. E com essa certeza, você encerra o domingo tal como começou, em silêncio. Mas agora é um silêncio povoado de significado, não de receio. Amanhã virão novas mensagens, pedidos, convites. Você não fará previsões sobre quantos atenderá. Sabe apenas que cada resposta passará primeiro pelo filtro do coração. E se ele não acender, o não será ato de amor. Amor próprio, amor honesto ao outro, amor fiel à vida que pulsa sem dívida. E é neste novo estado de presença que você começa a atrair apenas o que vibra na mesma frequência que a sua integridade. Você não está mais disponível para relações rasas, convites vazios, demandas mascaradas de urgência emocional. E esse afastamento natural filtra, purifica, transforma. Você não precisa mais dar explicações longas. Um simples "agora não posso" basta. E o que antes causava ansiedade, como a ideia de desapontar alguém, agora soa como libertação. Você percebe que sua missão não é ser agradável o tempo inteiro. É ser verdadeiro. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós aparece no destino como se fosse destino. E talvez você negasse durante anos a sua própria necessidade de se recolher, de se cuidar, de se honrar. Negava por medo de ser esquecido, por medo de não ser necessário, por medo de que, sem estar sempre à disposição, você desaparecesse da vida dos outros. Mas agora você sabe. A única vida que você precisa garantir é a sua. E ao fazer isso, você não some, você aparece, pela primeira vez, por inteiro. Chega um momento em que você olha para trás e quase não reconhece quem foi, mas não com vergonha, e sim com compaixão. Aquele você antigo fez o melhor que podia com o que tinha. Ele dizia sim com o coração pesado, mas com a esperança de ser amado.
Ele se doava até a exaustão porque achava que isso era sinônimo de valor. Ele se anulava porque tinha medo de ser rejeitado. Você abraça esse antigo eu. Agradece. Ele foi necessário. Mas agora você é novo. E essa versão atualizada de si mesmo tem um novo código de honra. Não se sacrifica para manter laços. Não se omite para evitar conflito. Não se dilui para caber nos moldes de ninguém. Você se permite ser inteiro, mesmo que isso incomode. Você se permite estar ausente, mesmo que isso cause perguntas. Você se permite viver a sua verdade, mesmo que isso afaste vozes familiares. E, curiosamente, o que fica, o que permanece, o que se aproxima é muito mais puro. Pessoas que te respeitam, situações que te fortalecem, caminhos que te elevam. Você troca o medo da rejeição pela confiança no destino. Você entende que estar indisponível não é ser ausente, é ser seletivo. Você aprende que não precisa se explicar para ser respeitado. Você aprende que não precisa estar sempre por perto para ser lembrado. Porque sua presença agora tem peso, tem valor, tem alma. O mundo começa a girar de forma diferente ao seu redor. As pessoas te olham de outra maneira. Elas não sabem exatamente o que mudou, mas sentem. Sentem que você não está mais operando pela obrigação. Sentem que você não é mais uma extensão da vontade delas. Você virou centro. Não para se isolar, mas para se alinhar. E esse alinhamento começa a curar coisas antigas, feridas de infância onde você aprendeu que só teria valor se fosse útil, traumas silenciosos de quando sua presença só era notada quando estava servindo, cicatrizes de relações onde o amor vinha com condições e trocas desequilibradas. Agora, o amor vem leve, vem em silêncio, vem com maturidade, vem na forma de respeito, na forma de espaço, na forma de tudo bem, te espero. Isso é novo, é revolucionário, porque pela primeira vez você sente que pode parar e não será esquecido. Pode descansar e não será abandonado. Pode dizer não e ainda será amado. Este é o ápice da liberdade emocional. Você não precisa mais provar seu valor. Você não precisa mais lutar por atenção. Você não precisa estar sempre por perto para sentir que existe. Você simplesmente é. E esse ser inteiro, forte, sereno, magnetiza o que é verdadeiro. Carl Jung diria que neste ponto você entrou no território da individuação plena, onde o eu se alinha com o self, onde a consciência abraça a sombra, onde o amor próprio não é uma frase de efeito, mas um campo vibracional que se estende para tudo ao seu redor. Agora, você sabe. Quando você deixa de estar disponível, tudo muda, porque finalmente você está disponível para si.